Imagine um mundo mergulhado em sombras, um mundo em que a esperança parecia distante, onde reis governavam com punho de ferro, sacerdotes guardavam segredos nos templos e o povo comum vivia entre guerras, fome e incertezas. Esse era o mundo antes de Cristo. Mas será que você já parou para pensar como era realmente a vida antes dele? O que sentiam, acreditavam e sonhavam os homens e mulheres que viveram nesse período? E por que esse cenário de dor, glória, impérios e escravidão preparava o caminho para a maior revolução espiritual da história? Se Jesus é considerado o ponto de virada da humanidade, como era o mundo antes que ele viesse? O cenário era vasto. O Mediterrâneo fervilhava como o coração pulsante de civilizações grandiosas. Roma crescia, estendendo suas garras de ferro sobre nações distantes. A Grécia, mesmo já vencida militarmente, ainda influenciava o mundo com sua filosofia e cultura. O Egito guardava relíquias de milênios de sabedoria e mistério. E no meio desse tabuleiro, a pequena região da Judéia carregava uma promessa antiga: o nascimento de um Messias. As estradas estavam cheias de soldados, mercadores, peregrinos e escravos. As cidades misturavam templos grandiosos com ruas sujas, onde crianças famintas pediam restos de pão. A vida antes de Cristo era uma vida de contrastes brutais. Roma era o centro político e militar do mundo conhecido. Um império que parecia invencível. Seus exércitos marchavam disciplinados, conquistando terras, erguendo cidades, impondo leis e cobrando tributos. Mas junto com a grandiosidade vinha a opressão. Milhares eram reduzidos à condição de escravos. Um gladiador, jogado na arena, não lutava apenas pela sobrevivência, mas para entreter uma multidão sedenta de sangue. O Senado e o imperador decidiam o destino de nações inteiras, e para o cidadão comum restava a obediência, impostos e o medo constante de punições. Mesmo derrotada por Roma, a Grécia deixara marcas profundas. Filósofos como Platão, Aristóteles e Sócrates haviam plantado sementes de reflexão. Eles falavam sobre ética, moral, virtude, política, destino e até sobre a alma. Mas havia uma inquietação. Os deuses gregos, retratados em histórias e mitos, não satisfaziam mais as perguntas mais profundas. Havia um vazio espiritual. O povo buscava respostas que a mitologia já não conseguia preencher. Enquanto isso, o Egito guardava tradições milenares. Seus templos erguiam-se como montanhas de pedra. Suas pirâmides desafiavam o tempo. Sacerdotes conheciam astronomia, matemática e medicina como poucos. Mas essa sabedoria estava restrita a poucos privilegiados. O povo comum vivia esmagado pelo peso do trabalho, cultivando as margens do Nilo, sobrevivendo às cheias e às ordens dos faraós. O Egito já não era mais o centro de poder que fora um dia, mas ainda carregava uma aura de mistério e grandeza. No meio de tudo isso estava a Judéia, um povo pequeno em território, mas imenso em expectativa. Eles carregavam em seus escritos antigos a promessa de um libertador. Enquanto Roma cobrava impostos e colocava governadores sobre eles, os judeus sonhavam com o Messias, aquele que viria para restaurar o trono de Davi e trazer justiça. Era uma terra de tensão constante. Zelotes conspiravam em segredo contra Roma, sacerdotes discutiam sobre leis e tradições, e o povo simples orava, esperava e sofria. Imagine um camponês no interior da Judéia. Ele acorda antes do sol, com o corpo cansado de tanto trabalhar. Sai para o campo com uma enxada rudimentar,
enquanto sua esposa prepara pão duro e azeite para sustentar a família. Ouvem falar de revoltas, de profetas que se levantam, mas a vida continua dura. Ou pensem em uma mulher em Roma, escrava numa casa nobre, acorda para limpar, cozinhar e servir. Ela não tem direitos, não tem futuro, mas em seu coração há uma chama, o desejo de liberdade, de algo maior que a vida de servidão. Essas pessoas comuns viviam em silêncio, mas carregavam o peso da história. Antes de Cristo, o mundo era profundamente religioso. Havia templos em cada esquina, sacrifícios, oferendas, rituais, mas ao mesmo tempo havia vazio. Os deuses eram temidos, mas não próximos. Não havia a ideia de um Deus pessoal, que caminha com um homem, que ouve sua dor, que oferece perdão. Essa sede por algo maior estava em todos os lugares. Era como se a humanidade estivesse esperando. E é aqui que surge a pergunta: será que todo esse cenário, guerras, filosofia, impérios, tradições religiosas e sofrimento humano, não estava, na verdade, preparando o palco para a chegada de alguém? Alguém capaz de responder à fome espiritual que nenhuma religião saciava, de oferecer uma esperança que nenhum império podia garantir. O período antes de Cristo também é lembrado como um tempo de silêncio profético. Por cerca de 400 anos, não havia novas palavras vindas dos profetas em Israel. O povo sentia esse silêncio como um peso. Mas era nesse silêncio que a expectativa crescia. Era nesse vazio que a esperança se tornava ainda mais forte. Se olharmos de cima, como um grande documentário da humanidade, veremos exércitos marchando, filósofos debatendo, povos chorando, reis conspirando. Tudo parecia aleatório, mas estava se movendo para um ponto decisivo. O mundo antigo, em toda sua glória e miséria, estava pronto para algo novo. Então, chegamos ao coração dessa narrativa. A vida antes de Cristo não era apenas uma vida de impérios e culturas. Era uma vida de espera, uma espera dolorosa, muitas vezes silenciosa, mas cheia de sinais. O mundo ansiava por uma resposta, por uma voz, por uma luz que pudesse atravessar as trevas. O retrato de uma humanidade ferida, dividida, cheia de perguntas sem respostas, mas prestes a testemunhar a maior virada da história. Antes de Cristo, os homens buscavam em deuses distantes, em reis mortais, em batalhas sangrentas, em riquezas frágeis e em filosofias profundas, o sentido da vida. Mas nada parecia preencher o vazio. Talvez isso nos faça refletir. Quantas vezes hoje ainda tentamos preencher esse mesmo vazio com coisas passageiras? Quantas vezes repetimos em pleno século XXI os mesmos erros de uma humanidade que clamava por salvação? Se essa jornada histórica e espiritual te fez pensar, não pare por aqui. A segunda parte vai mergulhar ainda mais fundo nesse universo e revelar como cada detalhe da vida antes de Cristo apontava para a sua chegada. Então se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo, porque a história não terminou e você faz parte dela.